6, versículo de número 19. Glória a Deus. Feliz estou porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nessa noite possa falar ao seu coração, ao meu coração. Quantos encontrou, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Amém? Então vamos ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro e que estava coberto de feridas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam as feridas. Morrendo o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morrendo também o rico, foi sepultado. Senhor nosso Deus, não desfazendo da oração do teu filho, Pai, mas nos usa essa noite, Pai, falando à tua igreja, Pai, porque aqui estamos como porta-voz, Senhor, da tua palavra. Assim, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assenta aí, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, Jesus, ele usa as parábolas em seus ensinos, a fim de, com um propósito de melhor ensinamento ao povo, o processo de entendimento, Jesus usava as parábolas, e nas parábolas eram narradas em elementos comuns. Jesus usava os elementos comuns da época, e ele trazia ali aqueles ensinamentos de maneira em que as pessoas pudessem compreender com facilidade o Evangelho e com facilidade também viesse a entender que o propósito das narrativas, das parábolas era ensinar ao povo que o reino de Deus havia chegado, que o reino de Deus estava estabelecido, e o propósito das parábolas era trazer ao povo um entendimento com mais clareza. E numa das parábolas que nós podemos entender é Jesus mostrando aqui duas figuras, dois homens, dois céus, o inferno, o seio de Abraão. E Jesus nessa parábola ele nos ensina com clareza que existe sim duas igrejas, uma que vai subir, uma que vai ficar. Existe também, o Senhor também aqui nesta parábola ele fala de um homem que era rico, era próspero, mas também mostra um homem que estava carente, dependente de todas as coisas, não tinha nada, estava enfermo, mendigo à porta daquele rico a mendigar. O interessante nessa passagem é que Jesus está mostrando dois caminhos, duas portas, dois lugares separados. O interessante é que esta parábola, todas as vezes que ministramos, Jesus, o Espírito Santo, nos dá caminhos diferentes para entender esta passagem. E como um culto de domingo, nós temos que ensinar nesta noite, nesta parábola, que há dois lugares para que a alma do homem vai retornar. E eu quero já perguntar nessa noite, aonde você quer que a sua alma descanse? Aonde você quer que a sua alma vai repousar? Jesus, usando as parábolas do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículo de número 30, Jesus está ensinando ali que havia ali pessoas diferentes, com amor diferente, com sentimentos diferentes, e Jesus ele explica em várias parábolas, se eu não me engano, são 23 parábolas que existem nos livros, e nós vamos ver que todas elas, Jesus está esclarecendo sobre o reino de Deus.
E nós vamos ver nessa noite, queridos, que é uma parábola bem interessante, que Jesus começa a falar: havia um homem rico, e que ele se vestia de púrpura e linho fino, e vivia seus dias todos na luxúria. Ele fazia pouco caso do reino de Deus. Esse homem, ele estava ligado às suas coisas materiais. Esse homem não ligava para aquele mendigo que estava à sua porta. E nós vamos ver, querido, que nessa passagem Jesus faz questão de mostrar que as duas pessoas vão morrer. As duas pessoas vão chegar o dia de padecer. E nós vamos notar que um é levado pelos anjos e o outro é sepultado. Queridos, nessa noite Deus está falando assim para a igreja: a morte, ela é inevitável. A não ser que Jesus volte hoje, e muitos que estão aqui dentro vão ser arrebatados. Mas o salmista, no Salmo 89, ele fala qual é o homem que tem o poder de escapar da sepultura. Ou seja, nós vamos ver que a morte, ela vai vir um dia. O salmista escreve com clareza que a morte, ela vai ser inevitável. Jesus foi preciso morrer, foi preciso descer à sepultura, mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós vamos notar, querido, que o homem que havia muito tempo na sua luxúria, ele foi sepultado. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção para esta palavra, porque naquele mesmo instante, o texto vai falar que estava um no seio de Abraão e o outro estava no Hades. De lá um poderia ver o outro, e tanto que este homem rico, ele começou a indagar: olha, pai Abraão, mande que a Lázaro molhe a sua mão na água e refresque a minha língua, porque estou num lugar de tormento e há um lugar que não posso passar daqui para lá. O interessante, queridos, é que este dia vai chegar, queira você ou não, queira o mundo não, mas vai chegar esse dia de aqueles que estão na presença do Senhor, daqueles que estão seguindo o Senhor fielmente, vai descansar no seio de Abraão até o dia do arrebatamento. E nós vamos ver que esse homem, ele fala: no inferno, estando ele em tormento, ergueu os olhos. Presta atenção nesse texto. Ele ergueu os olhos quando já não havia mais tempo de erguer os olhos para o alto e clamar àquele que é todo poderoso. Ele ergueu os olhos para ver Lázaro no seio de Abraão, mas poderia muito bem ainda em vida, na sua riqueza, na sua luxúria, ele ter erguido os olhos para contemplar o Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nós continuando nesse versículo, o texto vai falar que ele de longe ele avista Abraão e Lázaro junto um do outro. Meus amados, queridos irmãos, vai chegar o dia em que muitos vão chegar na porta da igreja Ebenezer, pastora Bia, e vão perguntar: cadê o pastor? Cadê os obreiros? Cadê a igreja? Hoje não vai ter culto. Sabe o que vai acontecer? Vão sair decepcionados. Sabe por quê? Porque a igreja subiu, não vai estar mais na terra. Vai chegar um dia em que muitos vão lamentar, porque a palavra diz que quando a igreja subir, será dia de lamentação, dia de tristeza, dia de dor, dia de planto. Sabe por quê, amados? Porque estão vivendo como este homem rico, estão dando pouco crédito na palavra que pregamos. Então nós vamos notar que agora ele ergue os olhos. Aleluia!
Erguer os olhos para o Senhor enquanto há tempo. A palavra do Senhor diz que chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Buscai-me enquanto eu estou perto. Invocai o meu nome enquanto eu estou perto. Aleluia. A morte é inevitável. Não respeita ninguém quando ela chega. Quando ela chega, ela não respeita ninguém. Se é o dia, ela procura aonde está. Ela não respeita. Ela vai chegar. E nós vamos ver, queridos, que ao próximo versículo 24, então ele clama. Ele abre um clamor agora. Um clamor tarde, porque o Senhor não vai ouvir mais depois do arrebatamento da igreja. Não adianta clamar, não adianta chorar. E o texto vai falar que agora ele, vendo Lázaro com Abraão, ele abre um clamor, um lamento, um choro. E o choro será tarde, porque o choro tem que ser agora, o lamento tem que ser agora. A palavra está falando, é hoje que tem que arrepender e aceitar o Senhor. E o texto vai falar que ele abre um clamor dizendo: Abraão, tem misericórdia de mim. A misericórdia do Senhor, as portas, como o apóstolo Paulo falou, ainda está aberta esta noite. As portas da graça ainda está aberta. A misericórdia ainda está sendo derramada nessa noite para aqueles que querem entrar no céu. Então ele clama misericórdia da minha vida. Mande a Lázaro. Agora ele reconheceu o mendigo. O interessante é que quando o mendigo estava à porta dele, ele não reconheceu aquele mendigo, porque o texto vai falar que o mendigo tentava ali se alimentar das migalhas que caía da porta dele, mas agora ele reconhece Lázaro. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Muitos verão e se arrependerão quando verem, e procurar a mãe e a mãe não está, e procurar o pai não está, procurar o filho não está, porque subiram para a glória, vão lamentar, vão chorar, porque o pai não vai estar porque foi arrebatado, o filho não vai estar porque foi levado para a glória. E nós vamos ver agora, o texto continua falando, e lamentando ele diz: tende misericórdia de mim. Aleluia. Peça a Lázaro que molhe a sua mão sobre a água e refresque a minha língua. Olha, presta atenção, agora ele escolhe a água da fonte da vida. Essa água da fonte da vida está esta noite nesta casa. Venha quem tem sede, beba de graça. Aquele que tem sede, vem e beba de graça essa noite. Os que são batizados com o Espírito Santo sabem que água é essa que eu estou falando. Aquele que tem sede, você sabe que água é essa? É aquela água que quando você chega nesse templo, às vezes triste, às vezes amargurado por este mundo que não tem piedade, e você bebe dessa água, essa água que alimenta, que te dá graça e que te renova nessa noite. E agora ele quer da água, quando é tarde demais para beber desta água. A água da fonte da vida está nessa noite, nesta casa. Beba hoje, sacia hoje, seja cheio hoje, seja revestido hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí nós vamos ver agora que ele pede que moe esta água e refresque a sua língua, porque ele está em tormento. Meu Deus! O homem, depois que ele viu que não tem mais jeito, ele foi buscar todos os requisitos que ele deveria ter buscado ainda em vida. E nós vamos ver agora que Abraão responde com clareza.
Abraão, porém, responde: filho, lembra-te que recebesse os teus bens ainda em vida, porém esse Lázaro, aleluia, porém esse Lázaro, somente os males receberam, e agora é consolado e tu é atormentado. Além disso, há um abismo entre nós e vós. Eu quero falar desse abismo. Esse abismo na parábola aqui, do rico e do Lázaro, nós podemos hoje falar que esse abismo ainda está aqui. Esse abismo está aqui nessa noite. Porque há muitos que vêm até a casa do Senhor. Muitos até escutam a palavra, mas estão distanciados, estão afastados, estão longe da presença do Senhor. E nessa noite Deus está falando a muitos nessa casa: é hora de chegar para o lado de cá, é hora de passar para o lado certo, é hora de voltar e trilhar com Jesus de novo, aleluia. E agora ele faz um pedido no versículo de número 27, ele faz um pedido ainda mais ousado, aonde já não tem mais jeito. Aleluia. Respondeu: além disso há um abismo, um grande abismo entre você e vós, de modo que ninguém passa daqui para lá e ninguém vem de lá para cá. Aleluia. Você sabe o que representou nesse versículo? É porque lá no seio de Abraão é uma sala de espera, aonde o povo que vai subir para a grande santa ceia do Senhor, no dia em que o Senhor vai reunir todos os salvos, esta sala está reservada com os santos esperando este dia, para que ali possa encontrar com o Senhor, porque ninguém ainda habitou os céus e ninguém ainda habitou o inferno, porque a palavra diz que há um lugar reservado para os salvos e para os não salvos, e esse lugar que ele está falando, que Lázaro está, o seio de Abraão, é uma sala de espera, uma sala daqueles que já passaram no concurso, daqueles que já são aprovados para morar no céu, daqueles que vão descansar na glória do Senhor. Aleluia. E ele fala: esse abismo não permite que nós passemos para lá, e nem vós venha para cá, tarde demais para esse homem. Agora ele faz um pedido e respondeu ele: peço-te, ó Pai. Agora ele reconhece Abraão como pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que está me falando aqui? O Senhor está me falando aqui. É que muitos não reconhecem a Santíssima Trindade. Muitos não reconhecem o Pai, muitos não reconhecem o Filho, muitos não reconhecem o Espírito Santo. Até diz que tem o Espírito, mas o Espírito não está nele. Eu achei engraçado o dia que o conferencista pregou aqui sobre a escola bíblica dominical, quando ele fala assim: você conhece a Jesus? Muitos levantaram a mão e disseram: eu conheço a Jesus. Mas a resposta veio de volta: e Jesus te conhece? Você tem certeza que Jesus te conhece? Porque naquele grande dia, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E agora ele, nesse pedido mais ousado para encerrar, queridos, ele fala: peço-te que manda na minha casa, ó Pai Abraão, pois eu tenho 5 irmãos, e que lá possa lhe dar testemunho, e que eles também não venham para este lugar de tormento. Preste bem atenção no pedido desse homem. Ele agora quer clamar pelos seus que ficaram. É tempo de ele refletir, e de nós também refletirmos, que é hora de pregar o verdadeiro evangelho a nossos irmãos, pais e filhos. É hora de lembrar a eles
que um dia a igreja vai ser tirada da terra. É hora, pai e mãe, de falar aos nossos filhos: olha, sem sombra de dúvida, Jesus vai buscar a noiva dele. E aqui eu vejo um pedido tão ousado. Aí Abraão, ele faz assim: espera aí, vou te responder. Lá tem os profetas, lá tem o pastor Jefferson, lá tem o pastor, lá tem o pastor Paulo, tem a pastora Bia, tem os obreiros da igreja. Se eles não ouvirem, os obreiros, a palavra que o evangelista está pregando hoje, em vão será eu mandar um daqui para lá. A palavra pregada hoje é palavra para conserto, arrependimento, nova aliança em Cristo. É hora de você entrar pelas portas, porque o dia do Senhor está próximo e se aproxima muito. Fica de pé, igreja. Já é 9 horas, vamos encerrar. Aleluia. Queridos, não há mais tempo. Coisas que nós não ouvia falar que aconteceria no Brasil, está acontecendo. Coisas que nós não ouviam falar que ia acontecer nos últimos dias, está acontecendo. Grandes escândalos estão acontecendo. Grandes coisas estão acontecendo. O Senhor está voltando. É hora de chegarmos aos pés dele. Enquanto temos bocas para clamar misericórdia, enquanto podemos ajoelhar e chorar e rasgar as nossas vestes e falar: Senhor, eis-me aqui, salva a minha alma do inferno, Pai. Não há mais tempo, queridos. Não há mais tempo. Não tem mais tempo. A hora é essa. O momento é esse. Aleluia. Eu quero orar por você, com permissão do pastor. Eu quero orar por você. O Senhor já me mostrou 3 pessoas aqui que precisam renovar a aliança hoje. Hoje. O Senhor te trouxe aqui, querido. Foi para uma renovação de aliança. O Senhor está de braços abertos assim, ó: vem, filho. Vem, filha amada. Vem, filho, é hora de voltar aos pés do papai. É hora de se achegar aos pés dele. Aleluia. 3 pessoas estão aqui dentro, hoje o Senhor me mostra. 3 jovens. Por incrível que pareça, 3 jovens que estão afastados. É hora de voltar. É hora de renovar a aliança. Para quando aquela trombeta soar, você entrar pelas portas do céu.